A paz seja contigo, amém. É uma honra, um privilégio de me encontrar mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vocês que estavam me aguardando até esse presente momento, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, amém. Já encontramos com a Bíblia nas nossas mãos, amém. E se você tiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por favor, por gentileza, pegue ela, amém, e abra ali no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 13, para a nossa meditação, amém? Mas aqui tem um título que diz assim: Jacó abençoa José e os filhos deste. Vamos ver aqui o versículo 13, que diz assim: E tomou José ambos a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. E o anjo que me livrou de todo mal, abençoa estes rapazes e seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais, Abraão, Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não, assim meu pai, porque este é meu primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas o seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. E depois disso, Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Encurve sua cabeça por reverência, por respeito, amém? Feche os teus olhos, amém? Aleluia, e fale com o Senhor aquilo que você veio pedir, aquilo que você veio buscar da parte de Deus, porque aquilo que você veio aqui nesta noite, o Senhor tem a dar muito mais daquilo que você possa pensar ou imaginar, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, foi lida, Senhor, e te peço, meu Pai, a interpretação dessa palavra. Hoje é um culto abençoado, um culto com a família, embora muitos, meu Deus, não dá valor a este culto, um culto de ensino, mas é neste culto de ensino é que saímos daqui, Senhor, renovados na tua presença. A nossa mente se abre, o conhecimento é dado, a inteligência vem de ti, a sabedoria o Senhor coloca em mim, coloca nos ouvintes, coloca, meu Deus, nos meus amados irmãos que estão aqui. E eu lhe peço nesta noite, papai querido, coloca teu anjo, meu pai, aqui na tribuna, do lado direito, ponha teu anjo na tribuna, do lado esquerdo, ponha 2 anjos ali no plantão, Senhor, como sentinela, guardando, meu Deus, a nossa vida, guardando o povo, meu pai, que
está se preparando para ir embora, meu Deus, para ir embora deste Manaia Xedecalabria Surimianda, deste país e morar contigo na glória. Prepara nosso corpo, na alma e no espírito. Senhor querido, se alguém ainda não se conectou com Deus, ainda há tempo. Se você não orou, ainda dá tempo de você falar com Ele, porque Ele está aqui esperando para ouvir os a súplia, o teu pedido, a tua oração, a tua súplica, o teu gemido, as tuas lágrimas. Aqui nesta noite o Senhor vai esclarecer muita dúvida de muitas pessoas. Fala comigo, fala com a sua igreja, fala com seus ouvintes, meu Pai. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido, Senhor. É que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Oh, maravilha, se assente com alegria, amém? Se assente com alegria. Vamos desocupar as nossas mãos, vamos bater bem forte, bem alegre para o Rei, amém? Aleluia. Jesus, Ele merece toda a nossa adoração. Agora, irmãos, quem está preparado aí, vamos começar, diga amém. Não, também está muito fraquinho. Quem está preparado aí, vamos começar, diga amém. Amém. Oh, maravilha, amém. Irmãos, vamos falar um pouquinho de cada capítulo, vamos ver se eu consigo, porque o nosso tempo aqui é bem curto, amém? Mas vamos falar hoje sobre a bênção de Jacó a Efraim e Manassés, que eram os seus netos, amém? Gênesis capítulo 49, eu sei que eu li o 48, mas lá no Gênesis capítulo 49 é um capítulo importante, Igreja do Cordeiro, da Bíblia, que relata sobre as bênçãos de Jacó, sobre os seus filhos, amém, antes da sua morte, onde ele profetiza, igreja, presta atenção aqui, sobre o futuro, amém, de cada tribo, amém, ou seja, presta atenção aqui, ele já começa a lançar uma bênção sobre o seu primogênito, que era Rúben, e para Rúben, ele advertiu Rúben, então Rúben, ele é advertido por sua instabilidade. Judá, que era outro filho de Jacó, foi elogiado pela sua liderança, amém? Simeão e Levi, que eram os filhos também de Jacó, foram lembrados da necessidade, da responsabilidade. E José, aquele que estava lá no Egito como governador, amém? Ele foi destacado pela sua fidelidade. E no capítulo, querida igreja, ele conclui ali uma descrição sobre Benjamim, simbolizando o quê? A força da sua tribo, enfatizando temas como identidade familiar e continuidade do legado das tribos de Israel. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Vamos voltar para o capítulo 48? Amém? Gênesis capítulo 48, irmãos, é um capítulo significativo que narra a bênção de Jacó sobre os filhos de José, Efraim e Manassés. Então, neste estudo a qual nós estamos aprendendo aqui com Deus, amém? Vamos explorar aqui os eventos, amém, que cercaram esta bênção, essa adoção dos netos por Jacó e as implicações dessa ação para a linhagem de Israel. Vamos analisar juntamente comigo aqui os temas principais, que são os personagens ali envolvidos nas lições que eu e você vamos aprender, amém? Sobre fé, sobre legado, sobre a importância das bênçãos familiares, porque hoje parece que ninguém mais liga para isso, né? Prepara-se por uma reflexão profunda sobre como decisões de uma geração que impactam, amém, as futuras, amém, famílias, amém? Vamos aqui fazer um resumo aqui do capítulo. Quem está prestando atenção e dá glória a Deus? Amém. Não vamos, irmãos, sair com a nossa mente aí voando, não, amém? Vamos conectar na palavra de Deus aqui. No Gênesis capítulo 48, irmão, começa com a notícia de que Jacó, ele está doente, e José, querida igreja, ele leva os seus dois filhos, quais são? Efraim e Manassés, para que Jacó o abençoasse. Irmãos, isso era costume, amém, de cada família. Hoje já não se vê mais isso, né?
Mas era tão bom se nós voltássemos à prática da palavra de Deus, amém? Hoje, quando a pessoa morre, irmão, você nem liga, né, para isso, mas é algo importante, porque os patriarcas também, eles tinham, amém, essa autoridade de abençoar os seus filhos. E ao chegar, querida igreja, José, ele apresenta os seus filhos a Jacó, seu pai, que ao vê-lo, ele reconhece que eles são da linhagem. Por mais que Jacó estava velho, ele sabia identificar, ou seja, então ele estava com a sua consciência bem tranquila, amém? Jacó, querida igreja, então ele adota Efraim e Manassés como seus próprios filhos. Olha que coisa linda, amém? Ele já não estava falando como os netos, mas sim como filhos, prometendo que eles teriam a herança igual dos filhos de Jacó. Olha que privilégio, amém? Pensa, os netos que não fizeram nada, amém? Estava ali participando de uma herança muito importante. O ato de bênção, querida igreja, Jacó, aleluia, ao abençoar ali os meninos, ele cruza ali as mãos, colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, o mais velho, que era o primogênito. José, que era o filho de Jacó, ele tenta corrigir o seu pai Jacó. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Mas Jacó, ele inste. O que é inste? Ele insistiu, continuou insistindo. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Afirmando que Efraim, que era o menor, seria o maior, e que uma descendência se tornará uma multidão de nações. Olha que Deus faz, sabe que sempre as promessas é sempre para quem? Para os primogênitos, né? Não é pelo primeiro filho que nasce. Mas o que Deus queria fazer era totalmente diferente. Queria abençoar um menor. Amém? Vamos prestar atenção aqui. Eu, no capítulo, querida igreja, termina Jacó reafirmando a bênção sobre os dois meninos, estabelecendo o quê? A importância das suas linhagens dentro da história de Israel. Vamos ver temas principais, irmãos. Vamos lá. A adoção de Efraim e Manassés por Jacó, ele destaca o quê? A importância do legado. É a mesma coisa, minha mãe, ela está com o Senhor e deixou legado para mim e para minha irmã, para dar continuidade. Era a mesma coisa que estava acontecendo com Efraim e Manassés. Para Jacó, ele destaca ali uma importância daquele legado, da continuidade da linhagem. Isso lhe mostra que com as bênçãos e as promessas de Deus se estende através de gerações, amém? Então, o ato de Jacó, irmãos, ali de abençoar Efraim e Manassés, cruzando as mãos, simboliza o quê? A transferência de autoridade. Tem gente que só acha que só porque ele cruzou, só cruzou por cruzar. Não, ele cruzou as mãos, simbolizando o quê? Transferência de autoridade. A escolha divina, isso, irmão, não foi escolha de Jacó. Amém? Jacó estava sendo um instrumento a ser usado por quem? Por Deus. A escolha era divina, vinha do alto, vinha de cima, de Deus. Isso nos ensina, querida igreja, sobre a importância das bênçãos cultural e patriarcal, amém? Aí fala sobre o quê? Fala sobre a soberania de Deus, amém? Então a escolha, querida, de Efraim, que era o mais novo, para receber a bênção maior, ilustra o quê? A soberania de Deus. Amém? Em suas decisões, que mais? Desafiando as expectativas, que mais? Humanas sobre a primogenitura e sobre a herança. Então, e a inclusão ali de Efraim, de Manassés, na linhagem de Jacó, querida igreja, enfatiza a formação de quê? De identidade do povo de Israel. Isso, querida igreja, nos lembra, amém, da importância de reconhecer e celebrar a própria identidade e pertencimento à família de Deus. Que maravilha, que honra que eles estavam recebendo ali. Vamos falar agora sobre os personagens ali no capítulo 48 do livro de Gênesis. Jacó, querida igreja, também conhecido como Israel. Quando você vê lá a palavrinha Israel, está falando de Jacó, amém? Também conhecido como Israel, que era o quê? O patriarca que abençoa os
os filhos de José. E ali a Bíblia nos diz que ele adota Efraim e Manassés como seus próprios filhos, amém? Garantindo que eles tenham uma herança e linhagem de Israel, reafirmando a promessa de Deus. Irmãos, isso foi uma coisa muito linda a qual Deus fez, amém? José, aleluia, e o filho Jacó, que se tornou governador do Egito, querida igreja, ele leva os seus filhos, que era Efraim e Manassés, para que Jacó abençoasse, demonstrando o seu respeito e amor pela família. Eu acho tão bonito que hoje já não se vê mais, né? Quando vê o pai, fala assim, benção pai, hoje já não vê isso, né? Se tiver mãe, benção mãe, hoje já não vê mais pessoas pedindo a benção, isso é muito importante. Eu não sei, quando eu tinha minha avó, benção avó, quando eu tinha meu avô, benção avô. Eles sempre têm uma palavra de bênção para nos dar. É a mesma coisa com Jacó. Efraim, querida igreja, é o filho mais novo de José. Então, ele recebe a bênção de Jacó, que ele cruza as mãos para abençoá-lo, simbolizando o quê? Primazia de Efraim sobre o seu irmão mais velho e Manassés, amém? Então, Manassés, querida igreja, é o filho mais velho de José, embora ele seja o primogênito. Jacó, ele coloca a mão direita sobre Efraim, indicando que a bênção, a liderança serão dadas a Efraim. Ou seja, então para Efraim Deus estava dando o quê? Liderança. É a mesma coisa, irmão, quando nós estamos para receber uma ordenação, seja pastor, seja missionário, seja o que for, amém? Nós estamos recebendo o quê? Uma bênção de liderança sobre as nossas vidas, amém? São lições, são reflexões muito importantes que devemos, né, aprender aqui. Então, vamos falar então da importância das bênçãos familiares. As bênçãos de Jacó sobre Efraim, sobre Manassés, nos ensinam sobre o poder das palavras. Tem gente que não liga quando fala alguma coisa. Irmão, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. E a importância de abençoar para quem é casado e tem filhos, amém? Entes queridos, reconhecendo o seu valor e potencial. Nós temos que tomar cuidado, irmão, porque a palavra tem o quê? Poder. Amém? A soberania de Deus nas escolhas. Irmão, é Deus que nos escolhe. Amém? Sempre coloca isso somente no seu coração. Logicamente que Deus vai usar um homem, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, para falar isso para vocês. Mas quem escolhe é Deus. A soberania de Deus nas escolhas. A escolha de Jacó, querida igreja, em abençoar Efraim em vez de Manassés, ilustra o que é a soberania de Deus, que determinaria o quê? O futuro. Deus já estava determinando o futuro daqueles meninos. Amém? Isso nos lembra, querida igreja, que as decisões de Deus podem desafiar as nossas expectativas normais e culturais. A mesma coisa, você tem irmãos, né? Para quem tem irmãos, pelo menos 2 ou 3 irmãos, você pode ver que tem cada irmão que se destaca mais. Às vezes, o menor parece ser o maior, mais responsável, e é menor. Amém? O caçula, né? E às vezes o que é o primogênito não tem juízo nenhum. Olha para você ver a diferença. Assim é quando Deus escolhe, como Deus estava escolhendo aqueles meninos. Então, a identidade e o legado, querida igreja, a adoção de Efraim, de Manassés por Jacó, reflete o que, igreja? Continuidade do legado da fé. Ou seja, eles iam levar o legado de Abraão, de Isaac, de Jacó e depois de seu pai, né? José. Então, olha quantas coisas importantes estavam adquirindo. A importância de reconhecer, de celebrar as nossas raízes familiares e espirituais. É a mesma coisa, começar a contar da minha família. Embora eu não conheça muito, né, a respeito da minha família, dos meus ancestrais, né? Eu gostaria de saber quem foram, né? Mas como eu não sei, eu sei o que eu sei, o básico, eu vou falar da minha avó, vou falar do meu avô, o que eu aprendi com ele, o que eu vi deles, era a mesma coisa que estava acontecendo ali. A transformação, querida igreja, do novo começo, ou seja, presta atenção aqui, a mudança de Jacó ao abençoar os seus netos simboliza um novo começo. Quando você abençoa o teu filho, abençoa os seus entes queridos, o que você está fazendo? Você está ali desejando que ele tenha um novo começo. A transformação que ocorre em nossas vidas quando reconhecemos a ação de Deus. Então, irmãos,
reconhece aqui nesta noite o que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Isso nos encoraja, querida igreja, estar aberta às mudanças que Deus traz. É Deus quem muda. É a mesma coisa, olha que eu sei que é a nossa irmã Valquíria nova convertida, mas olha quanta mudança Deus já fez na vida dela. Que só para quem conhece ela, amém, um pouco de tempo vai ver que já está vendo mudança ali. E quem faz todas essas coisas, irmãos? É Deus. Mas Deus, irmãos, Ele quer que ela se encoraje cada dia mais, para que as mudanças de Deus venham cada dia mais se manifestar na vida dela. Lá no livro de Gênesis, capítulo 49, é um capítulo significativo, querida igreja, que destaca as bênçãos, profecias de Jacó sobre os filhos, moldando ali o futuro das tribos de Israel. Ou seja, Jacó iria morrer, mas sabendo que a profecia iria se cumprir na vida deles, amém? As palavras de Jacó, querida igreja, ele revelam a importância da identidade familiar, o impacto que as ações, amém, de cada filho terão nas gerações futuras. Por isso que você tem que abençoar os seus filhos, porque os seus filhos serão o quê? O futuro do amanhã. E se você abençoa ele com as bênçãos de Deus, não tem como dar errado. Amém? As palavras vão fazer um efeito tão grande na vida deles, querendo eles ou não. A palavra de Deus vai ser manifesta. Amém? Deus abençoará. A bênção de Judá. Vamos falar da bênção de Judá, que também Judá era um dos filhos também de Jacó. Em particular, querida igreja, destaca-se a linhagem real, que viria a ser o central da história de Israel e na genealogia de Jesus. Então, Judá é uma parte muito fundamental para nós, né? Porque é de lá que nasceu o Messias também. Esse capítulo, querida igreja, nos ensina sobre a responsabilidade que temos em relação ao legado que deixamos, a importância de reconhecer, de valorizar a qualidade única de cada membro da família. Amém? Vamos lá então, ao refletirmos, querida igreja, sobre essas lições do Gênesis capítulo 49, somos desafiados, querida igreja, considerar como as nossas palavras, ações, molda o futuro dos nossos filhos. É Deus que molda o futuro dos seus filhos. Amém? A importância de buscar a sabedoria de Deus em nossa decisão familiares. Amém? Perguntas frequentes, irmãos, ali no livro de Gênesis capítulo 49. O tema principal do Gênesis 49 é a bênção de Jacó, os seus filhos, a profecia sobre o futuro das tribos de Israel. Amém? O que Jacó, querida igreja, faz no início desse capítulo? Jacó, querida igreja, ele reúne seus filhos ao seu redor para quê? Para abençoá-lo, para quê? Para profetizar sobre quem? Cada um antes da sua morte. Amém? Então, qual que é a importância, querida igreja, da bênção de Judá? A bênção de Judá, querida igreja, é significativa. Por quê? Porque ela estabelece sua linhagem como a linhagem real de Israel, que culmina ali na genealogia de Jesus. Amém? Por quê? Porque lições podemos aprender, querida igreja, sobre a identidade a partir deste capítulo. Vamos lá, então. O capítulo nos ensina, querida igreja, que a identidade é o legado familiar, são fundamentais, e as bênçãos de Jacó, querida igreja, ajuda a moldar o quê? A identidade das tribos de Israel, refletindo o impacto das nações e as escolhas de cada membro da família. Querida igreja, como a rivalidade familiares são abordados ali no Gênesis capítulo 49, vamos lá então. A rivalidade, querida igreja, familiares são abordadas nas bênçãos de Rúben, Simeão, Levi, onde Jacó, querida igreja, ele menciona suas falhas. Amém? Ele era um pai que não cobria os erros. Não, Jacó não. Jacó, ele abordou, amém, cada uma das falhas de seus filhos, enfatizando o quê? A necessidade de reconciliação e a importância de aprender com os erros. Vocês que são pais, nunca encobram o erro dos seus filhos. Amém? Não importa quantos anos eles têm, amém? Eles precisam lembrar, amém, dos seus erros, amém? E aprender com os seus erros, amém? E ali a necessidade da reconciliação e a importância de aprender, amém?
Qual é a mensagem, querida igreja, sobre a importância das palavras nesse capítulo? Amém? As bênçãos, as profecias de Jacó, mostra que as palavras, irmãos, têm poder e podem influenciar o futuro, destacando, querida igreja, a responsabilidade que temos nas nossas comunicações familiares. E hoje, irmãos, já não vejo mais famílias se comunicando. Amém? Hoje a tecnologia está tão avançada que eles mandam lá no WhatsApp. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Só escreve. Não, mas eu falei para a mãe, eu falei para o meu pai, através do WhatsApp. Irmão, não existe algo melhor. Amém? Conversar, sabe? De frente a frente. Amém? Eu sei que às vezes a tecnologia às vezes ajuda, né? Porque às vezes tem pessoas que estão longe, moram em tal lugar. Mas o certo, irmãos, os familiares sabem se comunicar, não se comunica mais. Amém? Tem pessoas que acham que só porque é casado não deve mais respeito aos seus pais. Está errado. Eles podem estar casados, pode ter criado ali uma família, mas ainda deve respeito aos seus pais. Amém? Minha mãe sempre falava, né? O respeito é bom e eu gosto. Amém? Às vezes eu até brincava, né? Se for preciso, dá até com... como é que fala? Com pau de vassoura, né? Nas costas, assim, merece, né? Se é preciso repreender, minha mãe sempre fala, tem que ser repreendido. Minha mãe nunca alisou nem a minha cabeça, nem da minha irmã, né? Ela fala, goste ou não goste, a verdade tem que ser dita, amém? E hoje, irmão, não há mais comunicação dentro de casa, amém? Às vezes, dorme até na mesma cama, dorme até no mesmo quarto, mas é como se estivesse sozinho. Está um caos no meio da família, isso está um erro, por isso vemos tantas famílias se destruindo, amém? Glórias a Deus. Eu quero deixar, irmãos, esta palavra para reflexão, para a vida de vocês, que a família para nós, irmãos, é muito importante, amém? Vocês que têm uma família, aprenda a abençoar, amém? Porque você não sabe, é igual um ditado popular, cuida da valquíria, que você não sabe o que ela vai ser amanhã. Então, quer dizer, lança uma palavra profética sobre ela, porque aquilo que você lançar, uma palavra profética de Deus, é aquilo que vai acontecer. Amém? Porque a palavra de Deus tem o quê? Poder. Você pode ver, desde quando Deus criou o mundo, Ele criou com palavras, foi ou não foi? Haja luz, e houve o quê? Luz. Olha para você ver como que a palavra tem poder. Amém? Tudo que existe, irmão, foi através de uma palavra. Deus, ele criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. E no 7º ele descansou. E ele viu que tudo que ele tinha feito era bom. Amém? Foi através da palavra, até mesmo na oração, irmão. Quando há um paralítico, a gente vai também falar uma palavra profética. Levanta e anda. Amém? Se é surdo, a gente também vai lançar uma palavra profética, que o Senhor abre a tua audição. Se é gago ou tem algum problema para poder falar, a gente vai profetizar. Irmãos, aprenda a abençoar a sua família. Não amaldiçoar, mas abençoar, porque a bênção tem poder. Amém? Ela muda, irmãos. Ela muda o caráter, ela muda de dentro para fora. Se você cada dia mais você ficar falando, profetizando, quando você menos espera, olha aquela pessoa dando fruto para Deus. Amém? Nunca desista, irmãos. Mesmo que o mundo aí fora e fala assim, não tem jeito sim. Quem disse que não tem? Ou você não acredita mais no poder de Deus? Tem até um ditado popular que diz assim, um pau que nasce torto, morre torto. Mas isso é ditado popular. Onde fica o nosso Deus? Se nasceu torto, Deus endireita. Aleluia. Sempre Deus, irmãos, ele vai fazer alguma coisa. Amém? Profetize, irmãos. Amém? Eu vejo muitas pessoas, irmãos, com palavras pesadas. Amém? Por isso que a vida é um caos. Já acorda reclamando, já acorda falando palavras que entristecem. Amém? Irmão, viva esse dia como se fosse o seu único dia. Minha mãe sempre falava assim, ó, se você soubesse que você ia morrer meia-noite, o que você ia fazer? Ia passar, era eu e minha mãe, né? Eu ia passar o dia inteiro com a minha mãe, almoçando, tomando café, brincando, rindo. Minha mãe sempre gostava de rir. Mesmo que estava com problema, minha mãe ria. Sempre achava um motivo para rir.
É a mesma coisa, irmão. Viva a sua vida como se fosse o único dia que você fosse viver nessa terra. Desfrute do melhor de Deus. Amém? Não queira, irmão, fazer como eu vejo muitas pessoas que depois morrem e depois faz um escândalo ali no velório. Faz um escândalo ali, se jogando ali no caixão. Quem está morto, irmãos, não ouve. Amém? Ele dorme, está descansando. Amém? Não está vendo nada do que está acontecendo ali. Tudo que nós temos que fazer, irmãos, temos que fazer em vida. Amém? Você que é casado, abençoa tua esposa. Amém? Esposa, abençoa o teu esposo. Fala palavras, amém, de encorajamento. Amém? Mesmo sabendo que ele talvez seja cri-cri, mas abençoa. Vai chegar o momento que Deus vai fazer a obra. Irmãos, eu recebo, não tanto agora, mas recebia tanta ligação de esposa reclamando do marido. Ah, mas porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, meu marido é outro. E sempre, irmãos, Deus me usava de uma forma diferente. Eu falo assim, mano, você quer ver a mudança do teu marido? Eu falo, opa, como eu quero. Então mude primeiro. Mas, irmã, mas é ele que bebe, irmã, ele chega, eu tô lá no culto cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, chego lá, na minha casa é uma briga, é um tormento, falo assim, irmã, abençoa o teu marido. E eu sempre, às vezes, ela ia reclamar com a mãe dela. Falou assim, mãe, não ligo mais para a pastora Patrícia. Mas por quê? A mãe dela. Ela falou assim, mas toda vez que eu vou falar do meu marido para a pastora, para ela falar alguma coisa, mãe, ela só fala bem dele, mal de mim. Eu sempre falava assim, olha, um dia você vai ver o teu marido entrando dentro da casa de Deus. Isso aconteceu, irmãos. Amém? Aconteceu dele entrar na casa de Deus. Amém? Depois de lá ele batizou. Irmãos, aprenda a abençoar. Ah, mas ele não merece. Abençoa a criatura. Eu sempre até brinco, né? Quando eu vou com as pessoas que dirigem no carro, que às vezes tem pessoas que às vezes é meio bravinho, né? Na direção, e vai xingar quem tá ali fazendo alguma coisa de errado. Manda ele pro céu. Manda, é melhor ir pro céu do que pro... Irmão, o inferno é terrível. A Bíblia diz que o inferno foi feito pro diabo e os seus anjos. Não é para nós. Lógico, quem quiser ser rebelde é entre eles, né? Mas, irmãos, abençoa. Quando Jacó abençoou Efraim e Manassés, ele fez a melhor coisa da vida dele. Ele adotou os netos como filhos. Amém. Eu não sei porque essa palavra está vindo. Porque Deus, ele quer que você adote. Amém. Pela fé. Amém. Filhos espirituais. Aleluia. Profetize que tudo vai mudar. E vai sim, porque ele faz tudo novo. Quem crê, diga amém. Aleluia. Ele faz coisa tremenda. Abençoa, irmãos. Amém. Abençoa. Quantas vezes tinha a pessoa que falava assim, mas pastora Patrícia, ainda você ainda faz tanta coisa da cesta básica, mas ele não sai das drogas. Eu falei assim, irmão, a cesta básica é para saciar a fome, mas para libertar é só Deus. Tem gente, irmão, que não dá a cesta básica porque está bebendo, está errado, irmão. Cesta básica é para matar a fome, não importa se é do ladrão, do criminoso, do órfão, sabe? Não importa. Mas o importante, irmão, é você nunca deixar de profetizar para a pessoa. Tem um que sempre fala para mim, pastor, quando estiver pregando, lembra de mim. Então, eu vou falar do Felipe, né? Que está lá sempre me ouvindo. Fala de mim. Falei assim, meu Deus, esse menino me deu tanto problema. Que eu olhava assim para ele e falava assim, menino, não tem jeito. E quantas vezes... Quantas vezes as pessoas falam, mas ainda você vai fazer isso, ainda você vai fazer aquilo. Eu falo assim, eu não faço por ele, eu faço por Deus. Amém? É porque é Deus quem transforma, é Deus quem faz, é Ele, irmãos. Aleluia. Quantas vezes abençoei esse menino? Eu sei que muitos falavam que ele não tinha jeito. Irmãos, todos se foram. Perdeu mãe, perdeu pai, perdeu todos os irmãos, só ele ficou. Ele é o remanescente de Deus, ele é o sobrevivente. Deus fez com que ele permanecesse vivo para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. E hoje eu tenho orgulho, porque embora não está mais pertinho de mim, está mais longe, né? Lá longe Deus levou. Deus sabe como ele faz. Amém?
Hoje eu tenho orgulho de ver eles indo para a igreja, até postou hoje no status que hoje é dia de Santa Ceia. Quando que ia ver, ele falou, postar alguma coisa de Deus, né? Lá, tanto ele com a esposa, estão bem, estão gordos, estão cheios de saúde, firme, ele e os filhos, tá uma graça de Deus. Por quê, irmão? Porque eu nunca desisti. Amém? Nunca desista, irmãos. Tem pessoas aqui já chutando. Eu vou falar a palavra aqui. Não tem mais jeito, tem sim. Aleluia. Mude. Você quer ver essa pessoa mudando? Mude primeiro. Aleluia. Quer ver Deus fazendo dele um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do poder, da virtude, libertando ele de todos os vícios, sabe? Mude você primeiro. Mas pastor, eu não bebo, eu não vou, talvez você não fuma, não bebe, mas você tem coisas que você precisa melhorar dentro de você, para que o teu companheiro mude. Aleluia. Às vezes você pede tanto que Deus muda, mas você não consegue ver a mudança dele. Glória a Deus. É a mesma coisa, tem gente que fala assim, eu vou dar só um exemplo. Eu queria tanto o carro, queria tanto isso, mas ele não se vê um carro. Ele não se vê dirigindo, ele não vê lutando, batalhando para conquistar um carro. Mas ele está pedindo, Senhor, me dá um carro. Ele vai ficar eternamente pedindo. Quem está entendendo? Quando Jacó abençoou Manassés e Efraim, porque ele via que ia ter mudança. Amém? Mudança. E tanto teve mudança, irmãos. Eles fizeram a diferença. Amém? Hoje Deus, Ele quer que você faça o mesmo. Se tiver filhos, fala para os seus filhos que seu filho é uma bênção. Amém? Que ele vai crescer, que ele vai vencer. Mas também aplique Deus também. Porque sem Deus, irmão, nós não somos nada. Não adianta você falar uma palavra profética, mas não investir ele no reino de Deus. Amém? Se hoje eu sou o que eu sou, aleluia, porque minha mãe investiu em mim. Minha mãe tinha calo no joelho. Muito calo no joelho. Fora que ela tinha as varizes. E ela tinha até varizes no joelho. Bem no finalzinho da vida dela, acho que umas semanas antes de partir para a glória, ela falou assim, filha, a mãe já não consegue mais enjoelhar por causa das varizes. A variz era bem no joelho, minha mãe estava bem magrinha, né? Nos ossos assim, dava até para ver. Ela falou assim, mas mesmo assim eu não desisto e vou orar. Minha mãe, ela não desistia, às vezes eu olhava assim nela que você, meu Deus, o que a minha mãe estava fazendo, talvez eu não faria. Porque muitas vezes nós que somos filhos, amém, nós se acovardamos, somos fracos, somos isso, acho que nós não conseguimos, nós não vamos poder, mas a minha mãe, ela foi uma lição para a minha vida. Eu nunca desisti. E Deus estava falando para você aqui. Pensa se Jacó desistisse de abençoar os seus filhos, as 12 tribos de Israel. O Messias não viria, porque o Messias é da linhagem de Judá. Mas Jacó, ele tinha certeza naquilo que Deus tinha colocado, aleluia, para ele ser um instrumento, para ser abençoador, não somente de seus filhos, mas de seus netos. E ali ele adotou os seus netos como filhos. Aleluia. Nunca desista, irmãos. O dia que você desistir, acabou. Quando você desistir da tua vida, acabou. Eu lembro, irmãos, nos últimos dias da vida da missionária Lourdes, que ela estava fazendo todas as partes lá de químio, radioterapia, é a sessão que fala, né? E estava quase, para encerrar as sessões de rádio e químio. Ela estava com uma alegria. Ela, mesmo assim, eu sei que é difícil, viu, irmão? O processo é bem difícil, né? Mas ela ria, ela cantava, ela brincava, ela me ligava, ela estava orando. Mas quando ela recebeu, por isso que eu falo para você que a palavra tem o quê? Poder. Quando terminou a última sessão dela, ela me liga lá da PUC. Já estava lá na PUC, ela me liga. E eu já vi que ela estava diferente pela voz dela. Ela falou assim, Pai Senhor, pastora Patrícia,
bem séria, voz triste e baixa. E eu perguntei, e aí, Vaz, tá tudo bem? Ela falou assim, é. Aí eu falei assim, pastora Patrícia, ele falou assim, oi, terminou o químio e a rádio, oh, glória a Deus. Fiz assim, mas ela não se alegrou com glória a Deus, né? Tô falando assim com as palavras para os irmãos entender. Aí ele falou assim, sabe o que a médica disse? Ele falou assim, não, missionária Lourdes. Ela falou assim, que para mim não tem mais jeito. Uma palavra, por isso que eu falo que a palavra tem o quê? Poder. E ela falou assim, pastora Patrícia, e a doutora reuniu todos os meus filhos. Eu falei assim, reuniu, doutora? A doutora que estava cuidando dela, reuniu todos os filhos dela. Ela falou, reuniu? Eu falei assim, reuniu. E o que ela falou para os seus filhos? Porque eu conheci bem os filhos dela, né? Ela perguntou assim, a doutora, para os filhos. Falou assim, você sabe quem é que vai matar a sua mãe? Aí todos eles responderam, o câncer. Ela falou assim, não é um câncer. Aí todo mundo ficou assustado com a doutora, Deus usando a médica. Tudo assustado, mas não é um câncer? Ela falou assim, não. Ela falou assim, então quem então vai matar a minha mãe? São cada um de vocês. Olha para você ver. E de fato foi. Amém? Não foi o câncer em si que venceu a missionária Lourdes. Foi as palavras. Irmão, você pode estar até na última hora, mas se você receber uma palavra profética, que você está curada, meu Deus, não tem outra palavra melhor do que essa, que você está curada. Você sabe se você grita, se você ri, se você chora, se você pula, você não sabe de que maneira. Então, o Senhor está dizendo aqui para vocês, aqui nesta noite, em vez de você amaldiçoar, criticar, jogar pedra, abençoe em nome de Jesus. Aleluia, não é criticando, não é julgando, não é jogando pedra que as coisas vão melhorar. Aleluia. Se fosse assim o nosso Brasil, meu Deus, estaria de vento em polpa. Não, é abençoando. Por isso que tem aquele versículo que diz assim, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Aleluia, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia, profetiza, abençoa. Se você tem um marido, abençoa o teu marido. Tem uma esposa, abençoa a tua esposa. Tem filhos, abençoa os teus filhos. Tem neto, abençoa os teus netos. Tem um trabalho, abençoa o teu trabalho. Não critique, não julgue. Aleluia, quantas pessoas criticam o seu trabalho, mas é assim, é assado. Irmão, mas é assim, é assado. É de lá que vem o sustento para a sua família. Então abençoa a criatura. Abençoa, meu irmão. Abençoa, minha irmã. É de lá que vem o teu sustento. Então abençoa. Aleluia. Aleluia. Não é criticando. Ah, mas é assim. Então dobra o joelho e ora. Ora para que Deus mude a liderança da empresa. Ore para que Deus dê sabedoria, para que faça as coisas corretas, coisas justas. Se essa palavra vem de bênção, irmão, não está falando de maldição, está falando de bênção. Por quê? Porque já está alastrado de maldição aí, no mundo aí afora. Estamos vendo o povo perecer, porque tem palavras pesadas. Eu tinha um avô que já morreu, ele vivia falando assim, que morra de câncer. Uma vez ele lançou uma praga, eu falo praga, né? Na vida do meu pai. Meu pai cai de uma altura tão grande, cai e se machuca e passou por várias cirurgias. E quando eu fui visitar meu pai, lá na PUC, meu pai ainda era conhecedor, né? Mas meu pai falou assim, filha, tá vendo meu pé aqui? Eu falei assim, tô, pai. Meu pai tava até com aquelas gaiolas, né? No pé. Eu falei assim, tô vendo. Eu falei assim, esse aqui é a praga do teu avô. Falou que ia ficar assim, fiquei. Então, irmãos, então nós temos que tomar cuidado com as palavras. As palavras têm o quê? Poder. Irmãos, se a palavra veio hoje, é porque nós precisamos, irmãos, mudar. Nós estamos fazendo aquilo que não é para fazer. E Deus, Ele quer que nós mudamos em nome do Senhor Jesus.
O amor que Deus tem pela tua alma. E Ele não quer te perder você para o inimigo. Mude a tua estratégia, muda a maneira de ver, de ouvir e de sentir. Você não está vendo, você não percebe que é o inimigo fazendo isso para destruir o teu casamento, para destruir a tua família, para destruir os teus filhos, para destruir tudo que você tem. O diabo, irmãos, ele sopra no ouvido. E quando ele sopra no ouvido, ele vai na mente. Quando vai na mente, desce para o coração. E quando o coração sente, acha que isso é verdade. Ai, ai. Então hoje, irmãos, em vez de nós passarmos por turbulências, vamos abençoar, amém? Vamos ficar de pé, vamos receber o pastor William, que vai ministrar aqui a Santa Ceia, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram presente comigo, amém? Bate palma bem forte para Jesus. Oh, maravilha, aleluia, Deus. Glória a Deus. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso, a cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.